No podcast de hoje, eu trouxe umas convidadas aqui. Vocês vão dizer assim, Kelly, mas o que isso tem a ver com a psicologia? Tudo, gente. Porque a oportunidade está na psicologia, está no profissionalismo, no desempenho de uma profissão onde você veja recursos abundantes para poder prosperar. E essas duas maravilhosas vieram aqui falar da radiologia do Congresso. A gente começou tudo por causa do Congresso, mas a gente descobriu que tem várias coisas para a gente conversar aqui. Várias oportunidades, não só para quem é da psicologia, mas para o público geral. Mas elas estão encabeçando um congresso, o tema é a radiologia do futuro. Gente, vocês não estão entendendo o que essas mulheres estão preparando. Meninas, se apresentem e conta essa história aqui desse congresso e depois a gente vai adentrar em mais questões aqui, inclusive vai te interessar, viu, psicólogo? Presta atenção. Daqui a pouco você vai entender porque que essas meninas também estão aqui, além de falar desse congresso maravilhoso, que é uma oportunidade. Quero agradecer a Kelly e o convite para participar aqui desse podcast maravilhoso. Vamos tentar trazer para vocês muitas coisas da atualidade, realmente aí, né, que está impactando a categoria do futuro. Eu sou a professora Kézia Balena. Sou bióloga, sou tecnóloga e sou pedagoga. Estou aí na área da educação já tem aí 26 aninhos. 26 anos mudando a vida das pessoas. Com certeza, verdade. Eu sou Maria Elvira, também agradeço a Kelly a oportunidade, a interação, né, entre as profissões. E nós estamos aqui para falar um pouquinho como a radiologia pode impactar o futuro não somente dos profissionais, mas de outras profissões. E falar um pouco desse congresso que vai ser algo diferente, espetacular e multidisciplinar também. Maravilhoso. Me conta, como é que nasceu esse congresso? Qual é o público? O que vocês estão pretendendo alcançar com o congresso? Bom, nós percebemos que Brasília não tem essa cultura, né, de ter eventos voltados para a categoria, tanto técnicos como os tecnólogos em radiologia. E aí juntou aí 4 professores meio, né, maluquinhos, que são fora da caixa, adoro. Fora da caixa, gente, fora da caixa é aqui. Os 4 fora da caixa, louco pela radiologia. E aí conversamos, né? Fizemos um jantar, discutimos, surgiu a ideia. Lá mesmo a gente já criou o nome, né? Conrad, que a gente queria algo que fosse multidisciplinar, que atendesse aí várias esferas dentro da categoria. E nasceu então o Conrad. E estamos indo agora para a 3ª edição. Esse vai ser, de todas as edições, um evento que vai ser histórico mesmo. Né? Então, assim, é fato que vai mudar a história da radiologia no Brasil devido à nossa programação, que a gente vai comentar daqui a pouco, que está super diversificada. Muita coisa nova que nós implementamos aí dentro do evento. Qual o objetivo, assim, quando o evento terminar, o que vai fazer seu coração feliz se tiver acontecido, assim? O que vocês pretendem que no final seja assim, isso aqui aconteceu nesse congresso? O que a gente sempre almejou com o congresso é que nós saíssemos com uma sementinha plantada para que a profissão pudesse alavancar. Então, desde a primeira edição, a gente sempre buscou palestras, mini cursos e coisas mesas redondas que pudessem trazer esse anseio ao profissional de realmente mudança de perspectiva para que ele pudesse virar a chave, né? E a gente percebe que, como a Kézia falou, a nossa região é muito limitada de eventos. Todos os eventos, grandes eventos, acontecem no Sudeste ou no Sul do país e nós ficávamos aqui sempre à mercê. Né? Então, nós percebemos que a categoria precisava, nós percebemos que, enquanto professores, a gente gostaria que os alunos tivessem essa visão, né, de um congresso, a visão de quanto um congresso pode mudar a carreira de cada profissional, porque nós sabemos que o congresso, por si só, né, ele não é um momento em que você vai lá para você ter um emprego, mas pode ser que você saia com o emprego de lá, porque o networking que se gera, as pessoas que você conhece, a visão que você tem sobre cada coisa que é falada ali, muda a perspectiva, né, de cada indivíduo. Então, se cada um deles sair pelo menos diferente do que chegou, né, porque na verdade eles vão chegar na sexta e vão sair no domingo. Então, se pelo menos uma dessa virada de chave vier na cabeça dele, para nós vai ser assim algo fundamental. É o que a gente imagina.
né? Seria esse impacto mesmo, né, na vida daquele profissional que às vezes está desmotivado, que às vezes acha que não. E assim, a gente está falando só para os radiologistas, Só né? pros Nenhuma radiologistas. profissão tem isso, né? Só os radiologistas que ficam assim, Só. desmotivados, né? Não investem na carreira. Gente, a psicologia não tem isso, tá? Nós estamos falando só pro povo da radiologia. É verdade. Só que não. Parece, só que não. É verdade. E eu encontrei muita ressonância na fala de vocês. Com essa coisa, né, do profissionalismo, do engajamento na carreira, da coisa de apresentar um congresso, da coisa da educação continuada, porque eu vejo muito isso acontecer com os meus colegas, eu vejo muito isso na psicologia, né, as pessoas se formarem e esperar que magicamente o consultório vai encher de paciente, que ele vai ter uma agenda lotada, o que é uma prisão. Eles acham que isso é a solução, mas na verdade é uma prisão. E não estão, de certa forma, encontrando caminhos que atendam uma outra linguagem de mundo. E quando eu vi a apresentação do congresso de vocês, foi isso que eu senti, que é essa nova linguagem de um mundo moderno, de um mundo com inteligência artificial, de um mundo com informatização na ponta dos nossos dedos, ou seja, a gente tem ali no sábado eu fiz com a inteligência artificial, um cardzinho de cara, ele me desenhou. Eu só dei comandos, descrições minhas, e ele me desenhou e eu falei, olha, eu quero que essa descrição esteja no contexto da psicologia. Ele colocou uma puta, tipo assim, como se fosse numa biblioteca, num consultório. Então, era uma tecnologia que era para poucos. E eu estava lá sentada no sofá da minha sala utilizando essa tecnologia. Verdade. E essa tecnologia vai afetar as nossas profissões, vai afetar a radiologia, vai afetar a psicologia, vai afetar a medicina. Já está afetando absurdamente o direito, por exemplo. Então, o que eu vi é que vocês estão tentando trazer não a tecnologia para o profissional, mas o profissional para a tecnologia. Exatamente. Como é que está hoje essa coisa, né, dessa mudança de cenário profissional para esse profissional? Assim, a mudança, ela tá numa velocidade assustadora, né? Então, pós-pandemia, o que acelerou, às vezes um processo que demoraria ali, sei lá, 10, 15 anos, já chegou. Eu né? falo do portal. Acelerou demais. 20 anos. Demais. Abriu um portal 20 anos na frente e algumas pessoas estão paradas na frente desse portal. Algumas estão atravessando e outras já chegaram lá. Exatamente. Então, essas pessoas que estão paradas olhando para o portal, elas vão ficar do lado de fora. Exatamente. E isso é uma preocupação que nós, enquanto educadores, né? Eu falo educadora porque eu tenho os meus cursos, as minhas mentorias, e a gente, enquanto educador, a gente precisa ter muito esse discurso muito firme para mostrar para eles que ficar parado na frente desse portal não é mais uma opção. Não é uma opção nem porque eles pensam o seguinte, que a tecnologia ela vem para roubar o mercado de trabalho e eles não enxergam a tecnologia enquanto aliados ao trabalho, né? E hoje nós enxergamos isso. O que nós fizemos enquanto educadoras para entender, né, esse olhar, porque nós vimos que houve uma evolução, como a Kézia falou. Então, o que nós fizemos? Fomos para o hospital entender como que essa tecnologia estava a favor tanto do paciente e como que o profissional estava trabalhando. E nós percebemos que precisa do profissional. O profissional nunca vai ser retirado desse mercado, pelo contrário, ele precisa entender como a tecnologia funciona para que ela possa ser aliada dele durante o trabalho, otimizar o trabalho, fazer com que ele possa gerar um diagnóstico mais rápido, mais preciso. Né? Então, nada daquilo que as pessoas que acham que a tecnologia é ruim, nós vimos, né, pessoalmente como isso funciona. Então, além de educadoras, a gente quis realmente fazer valer aquilo que a gente fala, né? Para que a gente tenha certeza realmente de que isso é uma verdade, né? Não é uma falácia apenas, né? Tanto né, que essa preocupação para nós estava incomodando tanto que trouxemos esse tema para o Congresso, né? Radiologia do futuro, porque chegou, e agora? O que eu vou fazer? Exatamente. O profissional que está ali, ele fica meio desesperado. Eu vou perder meu espaço?
vou ser substituído? Não. E não. você já viram assim acontecer histórias onde a pessoa abraça essa tecnologia, abraça essa oportunidade de transformação e de mudança e junto com isso transforma a carreira, transforma os ganhos, os resultados? Como é que é isso para vocês? Com certeza. Olha, nós temos um ex-aluno nosso que hoje é supervisor de vários hospitais em Brasília e que foi muito questionado, né, pelos próprios colegas por ele estar inserindo a radiologia do futuro e a inteligência artificial no mercado. Então, no primeiro momento, muitos se viraram contra ele, mas hoje muitos, né? Ou procuram para perguntar o que ele fez e como ele fez. Exatamente, para que ele pudesse sair daqui do 1 e ir para o 180. E ele está virando, né, até os 360. Porque, assim, não é mais uma opção. Agora tem que ser, é assim, né? O cenário hoje ele vai ser assim. Então não adianta falar, não, mas não quero, não identifiquei, né? Não quero ficar ali no telecomando. Você não vai ter essa opção mais. Né? Então vai chegar um momento que você precisa se mover realmente para se adequar. Até aí na primeira página do folder, é uma frase que a gente tem usado muito, que eu acho bem bacana, que a gente frisou, né? O que você prefere? Ser substituído pela inteligência artificial ou ser servido por ela? Né? Essa é uma boa pergunta. Então realmente, para mudar esse cenário, mudar essa percepção, e eu acho que o que vai ser mais gratificante no domingo, quando encerrarmos ali o evento, é realmente, né, a gente acredita que o público ele vai ter essa virada de chave, ele vai entender, né, que o cenário agora é outro cenário, que mudou. Sim, e fora que a gente buscou dentro da programação trazer profissionais de várias áreas dentro da radiologia, da imagem. Então, nós vamos falar de várias vertentes, né? Tanto elas na parte do diagnóstico, tanto na parte do tratamento. Nós também vamos voltar a falar da relação dos profissionais de outras áreas, como, por exemplo, a psicologia, né? Muitos estudantes da radiologia querem saber qual a importância da radiologia junto com outras, por exemplo, com o diagnóstico de um câncer, com o diagnóstico precoce, porque às vezes a gente percebe que quando as pessoas vão procurar, o câncer já está avançado. E hoje nós temos tecnologias que permitem, né, fazer um rastreio do corpo inteiro. Né? Então isso não era possível alguns anos atrás. Nós não tínhamos máquinas que tivessem essa acurácia para realmente definir. Então hoje a gente consegue trabalhar de forma multidisciplinar, mas esse estudante ou esse profissional que participar do congresso, ele precisa estar preparado e entender como que isso se relaciona, né? Como que isso se dá. Você falou uma palavra que para mim é uma palavra-chave, né? Preparado. E vocês são duas educadoras. Exatamente. E que estão aí nessa jornada de educar, de desenvolver, não só dentro de sala de aula a formal, como a pós-graduação, né? Sim. O passarinho me contou que as senhoritas estão formando aí, né? Sim. Pós-graduando profissionais para essa área. Então, essa palavra mágica, né? Capacitar, colocar essas pessoas porque elas chegam com uma mentalidade, sim, por assim dizer. Elas vão chegar com uma mentalidade de que é só um curso para ter um emprego. A gente, enquanto educadora, a gente tem uma responsabilidade de transformação não só acadêmica, mas emocional e cognitiva desse ser que chega ali. Verdade. E aí vocês estão falando, né, dessa transformação. Quais as oportunidades assim que hoje o mercado oferece para não só para quem vai participar do congresso, mas para quem está buscando nessa área? Vocês até estavam me falando que eu não sabia, essa informação para mim é nova, da outra faculdade que também pode operar. Você acabou de me falar, eu esqueci. Da biomedicina. Biomedicina, eu não sim. sabia que biomédico também podia operar. Sim. Então, as oportunidades estão aí. Verdade. Tanto para o tecnólogo, para o técnico e outras áreas que já estão adentrando nessa. Quais as oportunidades? Porque a gente está aqui para falar, para potencializar, para fazer essa mudança de mentalidade. Então a gente precisa falar das oportunidades, verdade, né, que se tem dentro dessa área e se tem dentro do curso. Com certeza. Eu sou particularmente a favor da concorrência. Eu acho que ela te tira da zona de conforto, né? Então, assim, ter outro curso que às vezes possa, né, tá ali competindo com o tecnólogo, é um motivo a mais para o tecnólogo fazer a mais, né?
Então, hoje o leque de atuação do tecnólogo, ele é um leque muito vasto, que às vezes ele nem tem essa noção, né? Então, o tecnólogo, ele pode escolher desde ser um professor, até trabalhar na parte de indústria, Sim. na parte médica, né, na parte de pesquisa, parte da radiologia veterinária, odontológica. Então, assim, o leque é um leque muito grande. Então, o profissional... Os cursos também são segmentados? Tipo assim, são se eu segmentados. quero fazer só para odonto, eu vou para o curso A matriz de odonto, curricular, né? eles vão ter acesso a ambas esse leque, sim. né? Então, eles têm acesso à parte industrial, de imagem, a parte médica, né? Odontológica, veterinária, a parte de gestão também. A gente fala muito pro nosso aluno que ele sai certificado, ele é habilitado para atuar tanto como tecnólogo na parte ali de equipamentos, como para ser um gestor. Então, ele já tem essa capacitação pós, né, graduado de concorrer a uma vaga para pegar a gestão ali do setor de radiologia de qualquer clínica ou hospital. Por quê? Porque eles têm disciplina de biossegurança, de proteção radiológica, que perante o MEC já dá essa aptidão para ele ser um gestor também. Então, assim, é um leque muito grande de oportunidades para a categoria. E, às vezes, eles não têm tanto essa expertise. Por isso que eu falo muito da mudança de mentalidade. Se não mudar a mentalidade dessa pessoa que chega buscando só um emprego... Né? Você estava me falando do público, né? Às vezes é uma dona de casa que se dedicou à família a vida inteira e agora os filhos estão mais ou menos criados, agora ela pode fazer um curso para ela, Mas ela chega lá com qual mentalidade? Só ter um emprego, só ter uma carteira assinada e um 13º e férias. E na radiologia ainda temos um viés. Porque o que se vende, né, quando você pesquisa sobre o curso, quando você não tem um conhecimento prévio, o que vai aparecer? Trabalho de 24 horas semanais, 2 férias de 20 dias ao ano. Então, às vezes, ele é chamado ao curso com essa referência. Com as facilidades. Exatamente. E aí ele quer ser apenas, né, um profissional raso. É o que a Kézia falou. Hoje o profissional ele pode ser multifacetado. Ele pode prestar um concurso para a Polícia Civil na área forense. Né, trabalhar no IML de Brasília ou de qualquer outro lugar do país. E ele precisa entender um pouco de cada área. Então, o que eu vejo hoje é que o profissional ele se limita no conhecimento que a faculdade transfere ou que o curso técnico transfere. Mas ele pode ir além disso. Né? A diferença hoje básica do técnico para o tecnólogo é porque, como a Kézia disse, o tecnólogo ele já sai pleno. Né? Como ele tem todas essas disciplinas específicas, ele é pleno diante da lei. Né? Mas diante da lei é uma coisa muito rasa, porque diante da lei ele é pleno, mas será que ele tem capacidade? Ele está preparado para entrar no mercado? Certa. Exatamente. Será que ele consegue competir com outro colega? Então eu sempre digo a eles, vocês são plenos, mas não têm a plenitude. Eles precisam ainda. Aí que entra. Mas a gente está aqui para desenvolver este bagulho. Aí entra a educação continuada, né? Que a gente não pode parar, né? Tem que seguir, tem que se capacitar, né? Aí foi onde surgiu a nossa parceria, que somos, né, educadoras por opção, porque não tem como você acordar e falar você é educador, não, é um dom e não é fácil, é desafiador demais. E nós somos muito adeptas ao presencial, né? Então, nós defendemos a bandeira do presencial. Foi onde a gente lançou a nossa pós-graduação de tomografia e ressonância magnética, 100% presencial. Que Brasília também não tinha esse viés, com esse contexto que nós trouxemos, né, para a nossa matriz curricular, que seria uma educação continuada com visita técnica, estágio e TCC, que é onde o pessoal fica com medo, mas é ali que ele vai aprender a lidar com a pesquisa, né? Então, é não parar, é seguir, não pode acomodar. E ouvindo vocês falarem, né, parece que eu fiz a brincadeira no começo, mas a gente pensa que é uma prerrogativa só da nossa área. Não, são só os meus colegas, é só a psicologia. Cara, a gente vê o mesmo padrão em todas as profissões. Por isso que eu falo muito de mentalidade. E se não muda a mentalidade sobre ser profissional, sobre se posicionar. Gente, às vezes, é até a forma de se vestir que a gente tem que dizer para e olha no espelho. Esses dias tem uma amiga minha, uma grandíssima amiga, uma pessoa que eu amo muito. Ela vende um curso para um segmento.
E esse segmento, ele... É óbvio que você vai comprar um curso, né, baseado nas suas expectativas. Verdade. E as expectativas que você faz, ela é formada a partir da imagem que você vê. Então, quem está vendendo o curso precisa ter uma imagem coerente com a imagem que eu que vou comprar o curso formei sobre. Com certeza. E aí ela vende um curso sobre sexologia, sexualidade feminina, Sim. relacionamento, e me aparece como uma menininha. Eu falei, menininhas não... Não, Pode falar, né? É verdade. Menininhas não transam. Não dá pra você vender, porque se a imagem que você faz sobre si, a imagem que você mostra sobre si é da menininha, mas ao mesmo tempo o curso que você tá vendendo, o que você tá potencializando essas mulheres é pra ser um mulherão, desculpa, não vai vender. Não vai vender. É Às verdade. vezes você tem que ter essa... E é difícil você chamar uma pessoa que você ama, uma colega de profissão, uma amiga querida, e falar, cara, até a maneira como você se apresenta enquanto profissional vai determinar a tua carreira. Com certeza. Vai determinar se eu vou querer comprar de ti ou não. É o cartão de É visita o cartão ali. de visita, né? Não tem como. Olha onde que a gente tá tendo que atuar. A gente tem que ensinar isso. É verdade. Como se vestir. Não, eu olho que quantos dos nossos alunos se tornam professores, e aí eu recebo isso constantemente. Professora, o que eu faço para ser professora como você? Eu falo, você não tem como ser igual a mim, porque cada um tem a sua identidade, mas o básico você tem que ter a sua autoimagem, ela te vende, porque quando você entra em sala de aula, os alunos não te conhecem, se você chega de chinelo, se você chega, né, sei lá, acabou de acordar e chega cheio de remela no olho, isso... Com a cara inchada, Exatamente. despenteada. Uma coisa é você já ter uma relação com os alunos e isso acontecer. E eles né? observam Mas tudo. eles observam tudo. Eles observam e as redes sociais, as nossas redes sociais nos vendem também. Então a gente tem que saber, igual eu Repete falo, isso, porque parece que as pessoas não entenderam ainda. As nossas redes sociais nos vendem. É o nosso currículo, né? Por favor, gente, acredita, não sou só eu que estou falando. as nossas redes sociais E a nos gente vendem. não combinou isso. Não combinamos. E olha que eu currículo. falo, gente, os meus alunos falam, professora, eu me inspiro porque a senhora vem dar aula e vai malhar às 5 da manhã. Eu posto nas redes sociais, porque não é para me exibir, mas eu sou inspiração para algumas pessoas que acham que isso é legal. Mas ao mesmo tempo, eu tenho as minhas redes sociais são muito vistas pelos meus alunos. Então eles veem aquilo que eu posto, que é um conteúdo. Às vezes eu acho que é irrelevante, mas ele vai chegar em alguém. E tem coisas que os alunos postam que começam a entrar no mercado de trabalho e acham que isso não exerce influência. Mas grandes empregadores olham as nossas redes sociais e as nossas relações. Eu olho, eu já deixei de contratar por causa de rede social. É o currículo do século. É o nosso currículo Gente, pode interrelacional. até não ser o currículo, mas que é a vitrine do currículo. É a Isso é. vitrine. Ela é. E você põe o que na vitrine? Tipo assim, não significa que eu tô todo dia disposta, que eu Sim. tô todo dia maravilhosa. Mas eu vou colocar na vitrine o que eu tenho de melhor pra Com oferecer. certeza. Eu tenho só isso? Não, você entra na loja, tem muito mais. Mas o que eu vou colocar na vitrine? E olha pra você ver o tanto que isso é interessante, a gente falar da interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. É isso aí, gente, esse palavrão aí que eu não vou nem ousar repetir. Estou eu no Uber, que é desde 2019 que eu ando só de Uber. Vende meu carro, falei, não quero mais ter carro, agora eu viver de motorista agora. E tô lá, normalmente eu entro muito ser calada. Mas, eventualmente eles puxam algum assunto que eu embarco ali no assunto e tal. E aí esse menino virou pra mim e falou assim, dona Kelly, eu tô estudando aí um negócio de rede social e tal, comprei um curso, tô na 2ª semana do curso. Falei, rede social, o que você tá trabalhando? Cara, eu tô trabalhando muito com tráfego, tô estudando muito tráfego pago e tal, com o menino lá do Subido. Como é que é o nome dele, Leila? Tu lembra? É o cara lá que faz o Subido? Sobral, Pedro Sobral. Comprei o curso do Pedro Sobral e... Nossa, eu tô na 2ª semana. Mas, Kelly, eu vou te falar uma coisa. Ele falou uma coisa que já valeu o curso. E foi ele que falou isso pra mim. Rede social não é pra você fingir, não é pra você mentir, não é pra você... Mas rede social é a vitrine do que você faz. Com certeza. É só você... Aquilo que você faz, você coloca na vitrine. E você escolhe o que você vai colocar na vitrine. Sim. E Porque tem estratégias para isso. Você né? tá atraindo, você quer que as pessoas vejam e entrem dentro da sua lojinha. Para ela entrar dentro da sua lojinha, sua vitrine tem que estar bem posicionada. É verdade.
você ver, às vezes a gente pensa que vai, né, pagar um curso aí de 10, 20, 30 mil reais nos gurus aí da internet. Sim. O cara no Uber comprou o curso, o que ele absorveu já serviu pra mim. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Rede social é uma vitrine. O que eu tô colocando na minha vitrine? Então, os profissionais, eles não estão. Eu acho que enquanto eles não estão vindo preparados do que vestir, do que falar, do que postar, do como se relacionar, como fazer network, que é uma puta oportunidade um congresso desse, fazer network, conhecer os professores, conhecer gente de outro estado. Sabe-se lá se a oportunidade nem tá aqui em Brasília, tá em outro estado. Um esbarrão Uma que você coisa dá que ali, ele vai ver ali no congresso, que só tem um curso lá não sei aonde, que ele vai fazer esse curso e lá a carreira deslancha. Então, até isso, É verdade. relacionamento, network, a gente precisa dizer para eles que é preciso se mover para fazer. Com não certeza. vai cair no nosso colo. Não cai. Esse podcast aqui aconteceu a partir de um network em comum que nós temos. Perfeito. Porque senão não aconteceria. Eu não as conhecia, vocês não me conheciam, não conheciam o podcast, e através de uma pessoa em comum, Sim. a gente está juntas aqui hoje conversando. network. Isso é um networking. E eu sempre digo para eles o seguinte, falo, gente, nos lugares mais improváveis, mas que tem alguma relação com o que você está fazendo profissionalmente, é onde acontecem coisas inimagináveis. Por exemplo, nós fizemos uma ação social no último domingo, eu levei os alunos para a cidade estrutural e estávamos lá na ação social. Dentro da estrutural foi numa escola classe aqui na estrutural. E lá dentro nós ficamos ali fazendo aquelas atividades, os meninos atendendo. E uma das alunas foi atender uma pessoa que ela não sabia que era uma pessoa influente. Depois que ela terminou a fala, ele falou assim, você está trabalhando em algum lugar? Ela falou assim, não, eu só estou desempregada. Ele falou, toma aqui meu cartão, eu gostei muito da sua fala, eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo. Quer dizer, às vezes é uma atividade externa que eles acham que é obrigação, porque vai ganhar um ponto, que tem que ir, mas Só vão por causa do só ponto. vão por causa do ponto. Mas no final das contas, olha o retorno que é intrinsecamente um evento desse traz. E fora isso, né? Mesmo que não traga esse retorno numa forma de um emprego, mas durante a formação acadêmica, quem é visto é lembrado. Quem coloca a cara para falar numa apresentação, num seminário, participa de um congresso, modifica a história. E eles não pensam nisso, eles acham que isso é apenas um fator de obrigatoriedade. Né? Agora, onde é que está a nossa falha? Onde é que está a falha da sociedade em eles estarem cientes disso, preparados para isso, né? Com esse olhar aguçado para essa postura que eles precisam adotar desde sempre. É verdade. Onde está a nossa falha? Né? O que a gente não ensinou ou para os nossos filhos, ou para os nossos parentes, ou para os nossos sobrinhos, para as pessoas que estão à nossa volta, ou mesmo para os nossos alunos, para eles não chegarem lá preparados. Ou seja, chegarem lá com essa visão para alcançarem mais ainda. Porque se você chega num congresso dessa com a mentalidade preparada, bom, eu vou para fazer network, o que eu preciso fazer para fazer network? Como que se faz um network? Qual a forma como que eu quero que os professores, os colegas, os palestrantes me vejam? Como que eu vou circular? Onde que eu vou sentar? Que horas que eu vou chegar? Que horas que eu vou sair? Isso tudo preparado já. Porque eu, de verdade, eu não vejo. Eu não vejo essa preparação. Não. A preparação deles é pensar no horário, qual hora que termina, qual hora que começa. Eu sou obrigada vai ter lanche? Vai ter lanche. Tem que assinar a Vai lista ter de ponto. break. Tem que assinar a Ou, por lista. exemplo, tem que ficar o dia inteiro, eu sou obrigada a ficar o dia inteiro. Não, ninguém é obrigado a nada. Tem, essa mentalidade realmente é de alguns. E é engraçado, né? Às vezes a pessoa ela não sabe o potencial que ela tem, ela não consegue enxergar, né? O potencial que ela tem, e de repente, num momento desse, ela se esbarra com uma outra pessoa que dá fala assim, tu, olha aqui, olha o seu trabalho, porque temos exposições de trabalho científico, né? E só de fora de Brasília, acho que a metade do nosso público é de fora de Brasília. E uma dessas pessoas, né, desses profissionais, para você ter uma ideia, esse congresso, hoje nós temos até médicos radiologistas que estão inscritos para vir para o congresso, não é só para o tecnólogo, até o público, né, que são médicos também, já estão aderindo aí à programação. E é o momento, de repente, daquela virada de chave, né? Com certeza. Mas é como nós dissemos desde o princípio, tudo depende de como que o profissional enxerga. Né? E esse enxergar
é o que falta. E talvez o que você disse também, aonde é que está a falha? Em que momento do processo? Né? Nós, enquanto professores que estamos ali no corpo a corpo, né? Nós, quando falamos de um congresso, aí fica parecendo até, a gente fica insistente em dizer, e eu divulgo vários para eles, olha gente, tem esse congresso, quando eu estudava, eu guardava o dinheirinho ali contadinho para poder ir num congresso fora, e andava num ônibus de não sei quantas horas para chegar num congresso, e eu falo para eles, gente, vocês estão com congresso dentro da sua cidade e não aproveita. Aí quando acabaram as vagas, eles falaram, não, eu achei que a gente só comprava o ingresso na hora de chegar. Eu falei, gente, não é assim que funciona. A gente tem uma organização prévia, uma organização. Né? Eles acham que é assim, fácil, não é. Né? Para nós é muito complicado, é uma relação que envolve aí o ano inteiro, desde fevereiro que nós estamos organizando. Então a gente não tem como dar o ingresso no dia que vai entrar. E uma característica muito forte para nós que somos organizadores é que, como, né, somos professores, estamos em sala de aula, o nosso aluno ele vai. Por quê? Porque estamos ali para falar o que é, motivar o profissional já formado, aquele que já está atuando na área, que deveria ser o primeiro a falar assim, eu preciso reciclar. Poxa, radiologia do futuro, o que está acontecendo? Ele não vai. O tecnólogo... ingresso, ele fala, não, obrigada, não tenho tempo. Não, aconteceu. No último Conrad, isso, nós até repassamos algumas cortesias e nem de graça não foram. E não faz a inscrição, você entende? Então, assim, esse comodismo, né, de não procurar ser melhor, de eu quero mais, e, né... E aí depois quando eles são engolidos, aí eles é o momento que eles acordam, né? Porque eles falam, o que eu posso fazer? Né? Igual alguns agora, quando viram grandes nomes, né, do congresso, porque eles simplesmente falam, não, congresso de Brasília, não vai vir gente de fora. Aí eles vêm, por exemplo, o Almir Inácio de Nóbrega, que é um dos grandes escritores dos livros da imaginologia, estar no congresso, e o que está aqui não participar, para nós é entristecedor, principalmente não para o aluno, porque o aluno tem as suas limitações, mas o profissional, né, ele não enxergar essa importância é triste. Aí depois, quando ele é engolido por outras profissões, aí ele vai perguntar o que eu fiz de errado. Ou por outros profissionais ou também. Ou por outros mais novos, vão falar assim, por que aquele profissional está no meu lugar? Não quer dizer falta de capacidade, mas é falta de educação continuada, de conhecimento do que está acontecendo no momento. Né? É um grupo... assim, de peso mesmo, por isso que eu falo que vai entrar para a história da radiologia do Brasil, vai entrar, vai estar nos livros, aí eu tenho certeza que no futuro a história da radiologia vai contar o evento que teve em 2023. Então vocês não podem deixar não podem, né, não deixar isso tudo registrado, pelo amor de Deus. Não, vamos registrar tudo, porque, na categoria, né, eu particularmente, é a primeira vez que eu vou ver de perto um pós-doc tecnólogo. Eu nunca tive a oportunidade de estar perto de um tecnólogo que tivesse um pós-doutorado, um pós-doc. Então, assim, entende? Para nossa categoria, que são pouquíssimos no Brasil, pouquíssimos tecnólogos hoje em dia no Brasil têm doutorado e pós-doc, então nem se fala. E nós vamos ter esse acesso nesse congresso. Imagina a troca de conversa ali, é surreal, é muito gratificante. Eu não sei, assim, mas eu tô vendo um brilhinho no olho. Não, eu já falei, vou levar um lenço, minha bolsa vai ter que ter um lenço, porque com o que certeza, eu vou... nós já estamos emocionadas desde agora, imagina no dia, tô né? Vendo um brilhinho no olho ali, que gracinha, adoro. Adoro essa empolgação, sabe, da profissão, dos alunos, do quanto isso pode transformar vidas. Sim. Né? Porque a gente está falando disso, de transformar a vida das pessoas por meio do trabalho. É a finalidade, é o que é a parada do não dar o peixe, ensinar a pescar. Sim. Então, assim, tá aqui, tem isso, e tem mais isso, e tem mais aquilo, e olha quanta coisa maravilhosa está acontecendo. Só que eu não posso deixar de fora um assunto aqui que a mim me interessa muito. Vocês falaram muito de possibilidades diagnósticas por meio da imagem. A gente até falou um pouquinho antes, né, de começar a gravar, da questão do quanto a imagem, né, os exames de imagem foram importantes no período Covid. Só que tem e não é o comum, tá? Mas tem uma possibilidade de avaliação e de entender melhor as doenças
Sim. que a gente considera só como emocionais, mas que na verdade elas também são fisiológicas. E aí vocês conversaram, né, me contaram ali que existem exames e existem formas de nós psicólogos, dos psiquiatras terem acesso à profundidade dos adoecimentos psicossomáticos, psicoemocionais, por meio das imagens. Eu queria muito que vocês falassem, não vou perder essa oportunidade, gente. Com certeza. Não vou perder essa oportunidade de perguntar isso, porque eu nunca tive, agora eu vou ter, eu não vou perder. Enquanto professora, né, eu sempre falo da psicologia com o máximo de prazer, porque eu acredito que a importância do profissional, né, a gente não retira, né, o profissional psicólogo, ele precisa avaliar, né, o psiquiatra vai medicar, mas nós vamos colaborar e reafirmar os diagnósticos já dados. Né? Então nós não estamos sozinhos, né? Vocês também não estão sozinhos. Amém. Nesse diagnóstico, mas por porque exemplo, é muito sofrido, porque é tudo muito subjetivo. Porque é baseado, quando você chega, né, com uma evidência de imagem e mostra que, olha, essa área do teu cérebro não está funcionando, essa área está funcionando demais. Gente, a primeira vez que eu vi um SPECT na minha vida, eu quase tive um troço no miocárdio. Maravilhoso. Eu falei, gente... E aí, esse profissional, era um psiquiatra, ele me mostrando, olha, essa área do cérebro, olha, porque esse paciente tem isso. Olha como é diferente desse paciente. Aí me mostrou um paciente com ansiedade, me mostrou um paciente com um histórico de longos anos usando maconha. Olha a diferença do cérebro normal pro cara que usou maconha durante milhares de anos na vida. E eu, caraca, eu nunca tinha... Na faculdade eu nunca tinha visto aquilo, fantástico, gente. Porque a cintilografia, através do SPECT, ela vai mostrar os pontos de captação do radiofármaco, que é um material radioativo que a gente aplica na veia do paciente, e ele, junto com a droga, vai para os pontos para a área específica. Então, lá na área cerebral, ele vai demonstrar pontos que falta captação ou que tem um excesso de captação, ou uma desordem na captação, como acontece com os esquizofrênicos. Né? Os esquizofrênicos têm desordem ali, quando ele não está medicado, e a gente consegue ver pelo SPECT, a escala de cores, a tomografia, o corte, os pontos, né? E o que a gente pode ajustar de forma medicamentosa. Então, quando o psiquiatra, né, se propõe a pedir um exame e entende o que aquele exame demonstrou, é perfeito. Né? Por exemplo, quando a gente pede um P300 para uma criança que tem o TDAH, você consegue ver se realmente ele tem hiperatividade, se realmente ele tem... E você pode relacionar com outras profissões, né? Porque hoje transtornos é o que mais tem. Pega os fonoaudiólogos que fazem a avaliação do TPAC, que é o transtorno do processamento neuroauditivo, que às vezes se confunde com o TDAH, às vezes aquela criança ela não está conseguindo processar. E não é nem porque ele é hiperativo. Então a gente consegue determinar com o exame, fazer aquela dicotomia. Será que é? Será que não é? Então, hoje conseguimos avaliar... A gente tinha um colega aqui, hoje ele não tá mais trabalhando com a gente, mas continua sendo nosso amigo, Samuel. Eu falava isso pra ele direto. O amigo, você tem algum... Não, você tem um TPAC, não é possível, porque a gente fala uma coisa... Sabe a velha da praça? Sim, a velha da praça, eu sei como é que é. Velho, o Samuel era o dia inteiro a velha da praça. Você fala uma coisa, ele vem com outra. Mas você não falou... Não, Samuel, eu falei isso. E a gente zoava muito ele. Passava o dia inteiro chamando ele de velha da praça. Não, então, assim, hoje eu percebo que os exames de imagem aliados, né, à psicologia, então, por exemplo, eu não consigo diagnosticar o autismo, que é um papel dos testes psicológicos que são realizados por vários profissionais, mas a gente tem o poder de avaliar a cognição, né, avaliar o que falta naquela criança, ou o que às vezes é uma criança de altas habilidades, que tem ali, né, um QI elevadíssimo, e eu consigo perceber através da cintilografia como é que está o lobo frontal, parietal, occipital. Conseguimos ver a captação da memória, né, memórias recentes. Alzheimer, né? O Alzheimer é fantástico ver a cintilografia do Alzheimer, porque às vezes quando o psicólogo ou um médico, né, vai avaliar aquela pessoa que está em processo, né, de esquecimento e ver o que pode fazer, é incrível, porque às vezes a pessoa não está tendo uma perda frequente, mas aquela perda é de questões voltadas ao emocional, então a gente consegue estudar o que está acontecendo com o cérebro, e o psicólogo e o psiquiatra conseguem ajustar as medicações. Eu tenho certeza que essa pergunta vai vir em algum momento, então eu já vou fazer. Vocês têm um curso para psicólogos?
Tá vendo? Por Já é um favor, viés. Vamos colocar uma cadeira Vamos aí colocar uma específica cadeira. pra... Gente, ensina a gente parte a olhar de- esses trem, porque não tem É um na complemento, faculdade, não. Isso é perfeito. Você me casam, entrega um exame né? desse, se É. o médico não tivesse. É óbvio que a gente, né, eu como neuropsicóloga, eu precisei fazer uma pós-graduação para entender um pouco mais. Sim. Mas mesmo assim, eu precisei de fazer essa avaliação com a ajuda de um psiquiatra. Sim, É verdade. Né? E ele estava acostumado a Sim. olhar e a ler o exame. Não é uma coisa que Não nós é fácil, psicólogos não. somos ensinados. E até mesmo porque os filtros que aparecem lá são diferentes, né? Então, É muito tem- específico, né, da radiologia. Muito, É. porque às vezes também tem coisas que se confundem. Às vezes a pessoa teve um acidente vascular encefálico isquêmico, aquela isquemia, né, paralisou uma área ali, e aí as pessoas se confundem com outras patologias. Então, às vezes ela... Ou até com como esse paciente vai funcionar a partir desse daquele, exame. É perfeito, é daquele ponto, né? Naquele ponto, aquela área afetada, qual é o comportamento a se esperar a partir É disso? importantíssimo esse complemento. Eu, inclusive, na época da pandemia, sobrecarregada demais, que os professores, meu Deus, a gente teve que se virar no online, aprender do zero. E aí eu comecei a ter uns apagões, né? Falei, nossa, tô morrendo. Bugando, O que tô que tá bugando. acontecendo, né? Aí fui no neuro, ele me virou, fiz 2 ressonâncias, né, de cérebro. E aí ele falou assim, Kézia, você não tem nada, aqui não tem nada, pode procurar um psicólogo. Então, até pra isso, entendeu? Então, Até às pra dizer, vezes, olha, a parte você também não fisiológica tem. tá descartada, Ele então te realmente é ajuda, emocional. a chegar num resultado, mas também te ajuda a eliminar aquela hipótese. Não, tá tudo Não é bem, vai fisiológico. cuidar, né, do emocional. do emocional. Porque é isso. E a gente, né, da área da psicologia, eu sempre faço essa comparação. Eu falo, tem o bioquímico e tem o emocional. Os Sim. dois estão atuando. Eu não sei quem adoece primeiro, se o emocional adoece o bioquímico ou se o Sim. bioquímico adoece o emocional. Perfeito. Então a gente precisa eliminar, né? Então eu Exato. já sei que não está no bioquímico, Exatamente. eu vou Vai pro trabalhar emocional. mais fortemente no emocional. Agora, eu sei que está no bioquímico, a medicação vem, Sim. ajuda o bioquímico, estabiliza o bioquímico para eu conseguir trabalhar o emocional. Perfeito. Para depois tirar a medicação. Exatamente. Então, mas se eu não sei como que esse Sim. bioquímico está afetado, como é que eu vou só trabalhar o emocional? Verdade. Eu sempre parto desse pressuposto. Nós somos biopsico, sócio, espiritual. É verdade. É isso tudo. Ainda Né? tudo isso. É tudo né? E isso precisa. atuando ao mesmo tempo. mesmo tempo. Com Então, certeza. eu não posso descartar o bioquímico. E Jamais. muitas das vezes o que as pessoas querem é, porque elas não querem tomar a medicação. Não. Isso aqui não. Tá, mas tá aqui. Opa, Tá aqui, É, precisa. tá aqui mesmo. É. Tem um exame de imagem que mostra isso e vamos trabalhar nessa área. Porque eu gosto muito, né? Eu sou muito... A parada da Sim, evidência, da pra mim, é evidência. muito forte. Não, e é muito É. importante, porque, por exemplo, Muito. igual o que a Kézia falou sobre a perda de memória, né, os apagões, muitas pessoas pós-Covid, né, estão com os apagões, realmente perda, além da perda, né, de pelos, mas não é o estético, o fenótipo que está contando, tem a parte genética lá dentro que foi afetada pela Covid e que realmente no cérebro a gente tem como ver as microinvaginações que dão lá na memória recente, que estão perdidas devido à Covid-19, que estão sendo estudadas agora, porque a gente é uma doença nova, a gente não tinha evidências antes para dizer que ela traria essa perda, né? E se a pessoa já tinha uma antes, né? Então, assim, muitos estudos hoje são muito importantes e eu acredito que a área da imagem, quando ela é bem solicitada por outros profissionais, como a psicologia, a gente consegue, como você disse, fechar um diagnóstico que para aquela pessoa que está precisando é fantástico. Mas pra isso vocês têm que preparar a gente. A gente não sabe, não. A gente E- precisa. A eu gente ligo. não tem essa familiaridade. É. Se vocês conversarem, vocês estão lá na faculdade, Sim. se vocês conversarem com a galera da psicologia, converse com o professor, pergunta pro professor da área da psicologia social, se ele sabe sobre os exames. Não sabe. Não sabe. Inclusive, Entendeu? é um dos temas assim que os formandos eles gostam muito para TCC, né? A gente se encerrou Muitos. agora a orientação de um TCC que vai para o Conrad, que é da Unimac, que é o uso da imagem para o diagnóstico da depressão, né? E da depressão e síndrome de Burnout. Né? E eles estão olhando, porque na verdade quem trabalha bastante tem a depressão, a gente consegue ver os neurotransmissores
que estão em falha lá na Vocês estão ressonância precisando de uma magnética. cobaia? É Vocês- muito. Sério, pra Pra vocês gente poder apresentarem lá no congresso? Aí, tá vendo? A gente já tem, tá? Cobaia é... É muito bacana, é muito É muito bacana. bom. É um complemento assim da psicologia com a radiologia que é surreal. E se você parar pra pensar, com sensacional. todo, né, a gente está aqui falando da psicologia, porque, afinal de contas, a gente, né, tem um Sim. público mais voltado para isso. Mas se a gente pensar em todas as profissões, né? se você Verdade. pensar no fonoaudiólogo, no terapeuta Sim. ocupacional, nos Até fisioterapeuta, mesmo na área gente, forense, tudo. né? Hoje, por exemplo, solução de crimes. A solução de crimes, grandes crimes no mundo inteiro, né? Psicopatas, pessoas que estão ali e que cometem. Claro que, como eu disse, a gente não exime a avaliação do psicólogo e do psiquiatra. Mas o quanto o exame de imagem corrobora para confirmar que aquela pessoa é psicopata, isso é incrível. Não vai diminuir a pena, mas vai me reafirmar aquilo que eu já estou dizendo. Ou às vezes não, ele é um maluco, né? Ele decidiu fazer aquilo ali, ele não tem nada daquilo que E não achava. tem como se escorar, né? Numa É, doença exatamente. para poder Pra justificar e amenizar. Exatamente. Então, assim, isso seria fantástico até mesmo se fosse mais usado na área criminal, porque, né, eu sou uma grande defensora que fosse, Eu tô né? sentindo que ela tem um crushzinho com a área criminal, sim, viu? tem, ela eu ama. adoro, Tô eu adoro. sentindo. Eu dou muita aula de forense, então eu Ela falo muito de gosta. crimes, né? Então, a solução dos crimes, né? Por exemplo, hoje o exame de imagem, pra você ter uma ideia, no pós-mortem, eu não preciso mais ali abrir aquele cadáver através da autópsia, necrópsia. Eu faço a virtópsia, que é uma tomografia daquela pessoa morta. E eu consigo ver se ela morreu da facada ou do tiro. Você sabia que no ML tem tomógrafo? Aqui de Brasília tem. E de vários lugares do país E também. tava, não sei se já instalou, mas estava terminando que ia chegar a ressonância também, que é exatamente para poder, para essa parte criminal, né? Para poder não precisar abrir todos, né? E fazer a Aí reconstrução. a própria imagem já mostra, já faz a reconstrução. E com muito mais Detalhes. assertividade. Sim, porque um exemplo, se a pessoa leva 5 facadas e um tiro, eu consigo dizer, através da tomografia, se foi o tiro ou se foi a facada, por onde eles passaram, veias, artérias. Eu conseguiria ver através da abertura do corpo? Sim, mas eu levo tempo. Com a virtópsia eu já adianto pra caramba o tempo. E isso é uma área, por exemplo, de mercado. Sim, é um mercado, né? de mercado de trabalho que não E tá. concurso Eu que nem vai sabia, ter. minha É o irmã. tecnólogo que está lá operando essa máquina. A evolução, como eu disse, nós estamos em vários lugares não vistos e talvez que o próprio estudante não pensa que ele poderia estar. Né? E ele Olha, pode você estar. quer ver desespero, é quando você vai fazer uma ressonância Nossa. e o médico te chama. Chama lá o paciente. Vou fazer uma ressonância uma vez, minha sim, prótese virou. 40 minutos ali. Tô lá, fiz a ressonância, chorei pra caralho, dei trabalho pra entrar Sim. naquela máquina. Uma confusão. Fobia. Eu pareço equilibrada, mas na hora do desespero nem todo mundo é equilibrado. Mas não. eu sou professora também, morro, Né? volto a morrer. Ai, não, hoje eu fico de boa, mas como eu tava com muito medo, Sim. por conta do E olha que o seu exame posicionamento é até específico. melhor, porque prótese ainda fica de pulso, né? Mais tranquilo. Não, mas eu chorei, Dá pra menina, tirar uma assim. soneca. Não, coisa horrorosa, tenebrosa. Aí, essa não foi a pior parte. A pior parte é você estar lá sentadinha, esperando pra saber se você pode ir embora, se deu tudo certo no exame, e o médico te chama. Porque quando o médico te chama, você falou, vou morrer? Fala assim, agora não tem mais jeito pra Tipo, mim. eu olhei assim, a doutora quer falar com você. Aí o meu acompanhante, né, eu olhei pra ele. E aí? Aí eu acho que Será eu que não eu vou, não. Será que eu volto? É verdade. Eu vou morrer, gente. Não tem maior desespero do Não, que é quando o verdade. profissional te chama, não. Depois de um exame, Aí você pode já ser acha- Não, que... depois não, minha irmã. Lá na hora, ela falou, ela não entendeu por que eu tava fazendo o exame. Ela me chamou, não deixou eu ir embora. Ela me chamou pra conversar comigo antes de eu ir embora. Pra saber se ia ter que repetir. Sim, porque se você não pode mexer, né? Minha Tem que irmã, ficar. Mas era só eu isso. entrei. Mas é porque, o que acontece? Minha prótese virou. Aí eu fui no médico. Aí o médico desvirou a minha prótese na mão. Nossa. Fez manobra, botou no lugar. Mas vai fazer o exame Sim. pra saber pra que saber. virou. Só que eu cheguei lá, a prótese estava virada? Não. Aí Tava ela não normal. entendeu, porque no pedido tava sim, dizendo que a virado. prótese estava virada, mas no exame não tinha nada. Tinha Ela, nada. Aí ela queria será que eu saber não tô o que enxergando chegando. direito? Eu falei, não, mas é porque a minha prótese virou e tal. Ele, não, mas ela não tá Só pra virada. Eu falei, deixa eu confirmar. falar, o doutor desvirou. Agora não quer saber por que virou, você não Vamos tá entendendo? confirmar. Aí ela falou Aí assim, ela,
Ufa! Porque eu não tava entendendo nada. Eu Eu já entrei lá achando que eu ia morrer, gente. Eu imagino. Olha, vocês instruem os alunos de vocês, chamar nós lá com carinho, entendeu? Porque a gente Já. já Olha, entra na salinha lá calma, achando que vai só morrer. pra entender. Aí acha que já tá bom, mas não, tem como. O duro né, é gente? quando você mexe, né? E aí tem que repetir o exame porque você Mexeu. Mexeu. Mas assim, Aí quando te chama e você ainda tá lá, a sensação que tem é que tem uma o coisa chão se abriu, né? É, uma coisa muito errada aconteceu. com Porque certeza. quando o radiologista te chama, você fala, certeza, ele encontrou um negócio lá, eu vou morrer morrendo. amanhã. É verdade. Essa foi a minha experiência. Não sei se é Imagino. assim pra todo mundo, mas eu fiquei em pânico. mas são ali. exames que geralmente geram ansiedade, não é muito agradável mesmo, não. Principalmente a ressonância, que o tempo é bem maior, né? Mas assim, tudo é questão de mentalidade também, Sim. né? Porque quando, por exemplo, a grande maioria das pessoas que vão fazer o exame, por exemplo, elas não estão preparadas para o que vai acontecer. Verdade. Elas normalmente são instruídas lá na hora. Então não tem um preparo de, vai ser assim, vai ser assado, eu sei mais ou Sim. menos como é que funciona. Chega lá e é isso. Ó, deita aí. E muitas das vezes, o que eu percebo? O profissional que recepciona o paciente, Sim. ele não tem um preparo dele para preparar, para acalmar, para Pra ter instruir, empatia também. para ali. ter empatia com o paciente, para, né? Eu sei que não deve ser A uma parada humanização. a humanização. E eu digo pra ele, gente, faz total diferença quando Na você vai qualidade na dá até do qualidade. resultado, né? Por exemplo, eu dou aula há muitos anos na radiologia, então qualquer lugar que eu vou tem sempre um aluno, um ex-aluno. Esses dias eu fui sempre. fazer uma mamografia, por acaso era alguém que não era meu aluno. E eu fui fazer para identificar alguns pequenos nódulozinhos que eu tenho, que são normais, tranquilos. Olha a diferença do profissional. A menina me atendeu, fui posicionar, aí ela terminou o exame e fez exatamente como você. Ela falou assim, dá uma chegadinha aqui para você ver uma coisa. Aí eu já sabia, né? Só que eu não falei para não ter aquela coisa de que eu já sabia. Ela, você tá vendo? Aqui eu tô achando que tem alguns nódulos. Eu falei, pois é, eu coloquei nódulos, que eu coloquei lá naquele questionário nódulos, porque realmente eu tô com alguns pequenos nódulos. Aí ela falou, não, então tá, você sabe qual é o horário que a gente fala, o padrão de hora, entre 9 e 6. Eu falei, eu tenho ultrassom em tal lugar. Ela, não, então eu vou magnificar para pegar melhor. Ou seja, ela poderia ter passado desapercebido, ter feito as mamografias padrão ali e me mandado embora, mas não, ela fez a magnificação, que é fazer a área dos nódulos, para ver aqueles nódulos melhor. Parabéns pra ela. E eu falei pra ela no final, falei, olha, Como assim parabéns. ela não é sua aluna? Pois é. Como assim? Quem é o concorrente que tá formando bem assim? Quero É saber. Dá os parabéns. Onde você estudou, querida? Eu falei pra ela, falei, olha, parabéns, eu sou professora e fiquei muito feliz com o seu atendimento. Aí eu saindo encontrei uma aluna, ela falou assim, professora, é por isso que ela foi contratada, porque ela veio como estagiária e nós vimos como que ela era diferente na condução dos atendimentos. Daí Legal. Você vê o tanto que é importante, né? Você trabalhar, estagiar direitinho, que você já garante ali seu emprego também. Não deixar a oportunidade passar. É verdade. Meninas, a Lady, que ela manda em mim, né? Nossa, mas já passou. Que isso? Como assim? assim? Como assim? Fala, o que eu Achei falei ia tá antes da gente começando. começar? Verdade. A gente passa rápido. Então, como a Lady já me fez assim pra mim, Ah, que pena. ela já fica ali, assim, ameaçando me jogar ali embaixo. Eu queria que vocês deixassem, assim, as palavras finais de vocês, como é que as pessoas podem encontrar vocês, o curso, ou o congresso, ou até o curso. Às vezes a pessoa não tem a oportunidade de estar no congresso, mas tem a oportunidade de estar com vocês em um outro momento, em uma outra formação. Mas que vocês deixassem a maneira das pessoas encontrarem vocês. E as palavras finais, assim, como é que vocês gostariam que as pessoas que entregaram a coisa mais preciosa que elas têm, que é o tempo delas assistindo esse podcast, esse episódio, que elas não poderiam sair daqui sem saber? Ou sem sentir, ou sem entender? Elas vão olhar pra lá juntando. Como ela fala mais, eu vou falar porque eu sou. Ela quando eu ela faço deixar, eu ligo o acelerador e vou. Então, assim, né? Primeiro, muito obrigado aí. É a primeira experiência de podcast. Até já fomos convidadas, mas assim, a gente não foi. E amei, passou super rápido o tempo, né? Então, se quiser saber mais do congresso, o Instagram é @conradcongresso. Para esse ano não tem mais vagas, né? Até um alívio, de certa forma, a gente saber que foi um sucesso e as vagas foram esgotadas. E tem também o Instagram, para quem quiser seguir na educação continuada, que é o @unimac_pós, Unimac Pós.
E é isso, né? Então, não pode parar, a educação ela precisa ser continuada, que não venha o comodismo, né? Que venha realmente aí essa vontade, esse despertar de estar procurando ser cada vez melhor, né? Procurando aprender cada vez mais. E o que, corroborando aí com as palavras da Kézia, eu acredito que, e eu sempre falo isso, a única coisa que não sobra para nós é o conhecimento. Porque qualquer outra coisa sobra. Você comer demais, você passa mal, você... Enfim, engorda, mas conhecimento não te limita, ele te transporta, ele te leva a lugares onde você acharia que não iria chegar, mas você chega. E através do que a gente propõe, né, que são as educações continuadas, porque é Unimac _pós, mas nós não temos apenas pós, nós temos cursos de qualificação. Legal. Nos deu uma ideia de fazer cursos aí pro pessoal da pedagogia e também da psicologia, né, que a gente pensou pedagogia antes lá embaixo e agora já tem a psicologia aí no caminho, porque a gente acredita que o profissional bem formado, né, e com conhecimento, ele faz o diferencial onde ele estiver. E eu sempre digo, tem mercado de trabalho para todos. Não todos aqueles que querem, mas aqueles que buscaram, são qualificados e ficaram na peneira, né, ali da busca incessante pelo conhecimento. E eu acredito que é isso. Nós estamos aí para trazer o melhor. Né, qualquer coisa que precisar, entrando lá no Instagram do Unimac, consegue falar com a gente no direct. Os psicólogos que queiram aí saber mais sobre essa parte de diagnóstico. Eu já sou candidata, tem esse curso nós vamos aí. fazer uma enquete, então, se vocês quiserem, vamos fazer uma enquete para 2024 abrir, quem sabe, Estamos né? à disposição. É isso. Gente, já pensou um curso assim de não precisa ser um curso extenso, mas ensina nós, pelo menos, a olhar aquele trem lá, daquelas imagens. As análises de imagem. Que a gente não é fácil não, gente. É verdade, não é fácil. A gente sai com muito conhecimento e pouco direcionamento. Então, eu acho que isso é um direcionamento. Porque às vezes a pessoa está chegando ali com muita informação, muito dado e não sabe filtrar esses dados. Verdade. E às vezes é interessante quem é da área, porque não adianta um psicólogo vir ensinar isso. O interessante é que um radiologista, uma pessoa que entenda muito, ensine pra gente a parte que a gente já sabe, que é a parte cerebral, mas com essa visão, esse viés. Esse olhar. Né? Perfeito. Bom, esse foi o podcast de hoje. Essas meninas arrasaram, brilharam. Nem tá parecendo que é o primeiro, tá? É verdade. Inclusive, pode voltar. A gente vai adorar. Vamos sim. E se você chegou até aqui, já compartilha esse vídeo assim com alguém que você pensa assim, cara, essa pessoa que precisava ouvir esse vídeo, precisava ouvir as meninas falando. Então já compartilha esse vídeo e dá esse like, pra gente gosta de like, gente. Não vamos ser hipócritazinho aqui, já dá o likezinho, já se inscreve no canal pra não perder nenhum podcast e a gente se vê no próximo episódio.